Sejam bem-vindos ao terceiro encontro da novena de Pentecostes. Prosseguindo o nosso caminho de preparação para a vinda do Espírito Santo, hoje vamos partilhar sobre uma triste realidade que pode estar presente em nossa comunidade: a desunião. Nos inícios da igreja, quando existia algum conflito entre os cristãos, os apóstolos invocavam o Espírito Santo antes de tomarem alguma decisão. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Certamente era uma frase bastante ouvida naquele tempo. Nós também devemos invocar o Espírito Santo quando surgirem conflitos na comunidade. Com a força do Espírito Santo, seremos capazes de encontrar soluções para resolvermos juntos, com serenidade, os desafios da comunidade. Iniciemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Do Evangelho segundo Marcos. Então, chamando-os para junto de si, Jesus lhes disse: Vocês sabem que aqueles que são vistos como governantes das nações as dominam e seus grandes as tiranizam. Mas entre vocês não deve ser assim. Ao contrário, quem de vocês quiser ser grande, seja o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida como resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Havia uma comunidade católica que estava caminhando bem. As várias pastorais funcionavam, o dízimo era organizado e o grupo de canto realmente animava as celebrações. Até o dia em que houve grande desavença no grupo. Claro que não foi de uma hora para outra. Começou a haver discórdia entre duas famílias cujos membros participavam da animação litúrgica. Uns compareciam fielmente aos ensaios, ao passo que outros membros se recusavam a ensaiar e só apareciam na hora do ato litúrgico. Essa falta de compromisso foi gerando mal-estar e desgosto entre os participantes, até que um dia aconteceu uma baita discussão e as pessoas se ofenderam. O padre teve que intervir. Um dos instrumentistas se aborreceu, caiu fora e não quis mais saber de tocar nas celebrações. Outros, também decepcionados, se retiraram e a ruína foi completa. Toda a comunidade sofreu com a ruptura e, passados já alguns meses, ainda não conseguiu se reorganizar para novamente voltar a animar os cantos litúrgicos. Para refletir e partilhar. Como evitar que desavenças entre os membros de uma pastoral destruam o dinamismo e a alegria de toda a comunidade? Partilhemos fatos positivos da pastoral de que participamos. A palavra da igreja de hoje é extraída das catequeses do Papa Francisco de 2013. A igreja é como uma grande orquestra, na qual existe variedade. Não somos todos iguais e não devemos ser todos iguais. Todos nós somos diversos, diferentes, cada qual com suas próprias qualidades. E esta é a beleza da igreja. Cada um oferece o que é seu, aquilo que Deus lhe concedeu para enriquecer os demais. E entre os componentes existe essa diversidade, mas trata-se de uma diversidade que não entra em conflito, que não se opõe. É uma variedade que se deixa fundir de modo harmonioso pelo Espírito Santo. Ele é o verdadeiro maestro. Ele mesmo é a harmonia. E aqui perguntamos:
Nas nossas comunidades, vivemos harmonia ou brigamos entre nós? Na minha comunidade paroquial, no meu movimento, onde eu faço parte da igreja, fazem-se mexericos? Quando existem intrigas, não há harmonia, mas luta. E essa não é a igreja. A igreja é a harmonia entre todos. Nunca faleis mal um dos outros, nunca discutais. A vida da igreja é variedade. E quando queremos instaurar uniformidade em todos, acabamos por matar os dons do Espírito Santo. Vamos concluir rezando juntos a oração ao Espírito Santo. Ó Divino Espírito Santo, vinde ocupar em nossos corações o lugar que vos pertence. Vinde consolar nossas almas aflitas e ajudai-nos a redescobrir a alegria e a beleza de sermos cristãos. Fortalecei-nos em nosso caminho de discípulos missionários e renovai nossa disposição para colocarmos os dons que de vós recebemos a serviço de todo o povo de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derramai, ó Deus, em nossos corações a abundância dos dons do Espírito Santo, a fim de que sejamos no mundo presença fecunda e testemunhas vivas de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o dinamismo 15 ao 21. João 15,18 a 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Iocat 377, quando se deve desobedecer ao Estado. 377, quando se deve desobedecer ao Estado. Ninguém deve seguir orientações estatais que estejam contra as leis de Deus. 2242 a 2246, 2256 a 2257. Jesus exortou apenas uma relativa obediência ao Estado. São Pedro e os apóstolos disseram: deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. Atos 5,29. Se um Estado promulgar leis e adotar medidas raciais, sexistas ou destruidoras da vida, os cristãos, por consciência, não podem obedecer ou colaborar, devem mesmo opor resistência. Inspiração: Cardinal Léo Joseph Suenes. Defined. Quando não nos declaramos cristãos, somos acusados de não sê-lo suficientemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. Bom, palavras muito diretas,
muito práticas que Jesus apresenta aos seus discípulos e a cada um de nós. 2 termos aparecem no evangelho de hoje: doulos e kyrios, servo e senhor. Jesus utiliza esses 2 termos para dizer que o servo não é maior do que o seu senhor. Como é que Jesus se tornou senhor? Justamente assumindo a condição de servo. Diz o hino de São Paulo aos Filipenses que ele, na sua condição divina, esvaziou-se de si. Naquele mistério, que nós chamamos de kenosis, que é o esvaziamento de Deus, esta condição que Jesus assumiu de servo, ela nos dá, de fato, então, esse exemplo. A condição de servo nos esvazia de nós mesmos para nos fazer plenos de Deus. Quando alguém, pelo contrário, é cheio de si, é soberbo, jamais poderá ser servo de alguém, porque para essa pessoa, todos estão ao seu serviço. Jesus, pelo contrário, sendo Deus, deixa a sua condição e assume uma outra condição, a condição de servo, para poder tornar-se senhor de tudo e de todos. Então, nós temos que aprender definitivamente, parar com essa mania de grandeza, de poder absoluto, de domínio sobre tudo e sobre todos, dos nossos apegos aos cargos. Isso nunca nos fará grandes no reino dos céus. Por outro lado, vamos nos esforçar para alcançar o último lugar, para nos colocar a serviço das pessoas. É inconcebível para um cristão que quer se assemelhar ao seu Senhor não assumir-se como servo. É incoerente atitudes do tipo centralizadora, opressora, pondo-se como centro das atenções, alguém que fica buscando reconhecimento naquilo que faz, alguém que fica feito um marqueteiro de si mesmo, das próprias ações, e não se coloca no escondimento e no serviço despretensioso às pessoas. Que Jesus, nosso Senhor, feito servo de todos, nos ensine esta via da humildade. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.